O Planeta Entrevista. E o Planeta está de volta, agora 10 horas 52 minutinhos, de volta com a nossa entrevista especial de hoje, para você que está acostumado só em escutar a voz dela toda quinta-feira, falando sobre cinema, sobre novidades lá em Hollywood. Hoje temos a honra de receber aqui em nossos estúdios a nossa jornalista, colunista, crítica de cinema e tudo mais que envolve essa arte tão bonita lá daqueles lados da Califórnia, Jana Nascimento Nagase. Muito bem-vinda, Jana, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Roger, com o pessoal do Gazeta, com todos os ouvintes e que estão assistindo a gente aqui pelo Facebook Live. Pra você aí que gosta de um cineminha também, quem não gosta de ver um filme, que tem dúvidas sobre como funciona esse mundo do entretenimento, né, esse mundo especial de Hollywood, pode deixar sua perguntinha aqui na nossa live do Facebook, a gente tá conectado com vocês, então faça a pergunta pra Jana aí, porque a Jana tem muito conhecimento, tem aí uma história bacana pra contar pra gente, a trajetória dela. E vamos começar pela trajetória então, Jana. Como é que foi aí? Quanto tempo morando na Califórnia já? Já na Califórnia tô há 3 anos, né? Mas morava aqui na Flórida antes. Morei aqui em Miami, Aventura, todo esse da Flórida. E eu comecei a escrever sobre cinema, a falar sobre cinema em 2006. Como é que começou essa paixão por cinema? Essa paixão começou quando eu era bem pequena. É mesmo? Porque meu pai gosta muito de filme. Ele assistia aqueles filmes Sessão da Tarde. Sim. Aqueles filmes Lagoa Azul. Exatamente. E aí ele ficou ali, me mostrou esse lado do cinema, né? E aí eu fui crescendo e fui cada vez mais me apaixonando. E no Brasil eu acabei fazendo um pouco de assessoria de imprensa para uma empresa que distribuía filmes também, além de concertos e outros canais de televisão. Eles também, e aí eu era responsável para fazer sinopses ou para escrever sobre o filme, fazer as traduções das sinopses de inglês para português, e aí que foi surgindo essa paixão. Que legal! E a Jana, pessoal, ela é nossa colunista, toda quinta-feira você pode encontrar, aliás, só um parênteses, hoje é quinta-feira, corre lá para pegar o seu Gazeta impresso, hein? Já nos mais de 400 pontos de distribuição aí entre Miami e Orlando, corre lá para não ficar sem o seu, você vai encontrar aí a coluna da Jana, como toda quinta-feira, e a Jana fala aí toda quinta-feira ao vivo com a gente aqui no nosso programa, dando dicas de cinema, né, Jana? Isso. E como é que é essa sua rotina? Você precisa ver, todos os dias você vê um filme diferente, uma novidade? Como é que é a sua rotina de trabalho? Sim. Todo dia não, tem dia que eu vejo 2, 3 filmes, porque não é só no cinema, assim, eu não vejo só o filme no cinema, na sala de cinema. A gente também recebe links, né? A gente, como críticos de cinema, a gente recebe links também, eu assisto em casa também muitas vezes. Então, às vezes não é só um filme, são às vezes 2, 3 por dia. Então, assim, é bastante filme. Nossa! É muito filme. Então, a gente assiste os filmes, tem a data de lançamento, aí alguns deles a gente tem a oportunidade de entrevistar o diretor ou alguém do elenco ou o produtor, quem tiver disponível para falar sobre aquele filme, né? E eles pedem algum feedback seu, assim, quando eles mandam um link ou recomendam algum filme? Eles pedem algum feedback, não só seu, né, mas dos críticos em geral? Tem que dizer, eu gostei disso, eu não gostei, ou alguma nota? Tem algum feedback que vocês passam pra eles? Sim, assim que a gente vê o filme, tipo, às vezes eu vejo o filme 3, 4 meses antes de entrar no cinema, e eles pedem pra gente um feedback, o que a gente achou, quais foram as cenas que funcionaram, se o final foi legal, se o filme estava um pouco arrastado ou não, e aí você tem que dar um feedback. Isso é um tipo de feedback quando a gente vê muito tempo antes. Sim. Quando a gente vê, tipo, um mês antes, que já tá pronto, é a versão final do filme que a gente tá assistindo, então a gente dá a nossa opinião. Então, tipo, eu sou muito sincera. Se eu gosto, eu falo legal. Se eu não gosto, você pode ter certeza que eu também vou falar pra eles que eu não gostei. Tem que melhorar e isso não as pessoas acham assim, se você fala que você não gosta, a relação vai ficar estranha. Não fica. Eu acho que eles querem que a gente seja honesto, sabe? Sem tem que ser honesto, porque tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. Sim. E, Jana, você chegou a acompanhar lá no Brasil o cinema brasileiro de perto ou não? Muito pouco. Eu tenho essa dúvida. O Brasil é reconhecido mundialmente por causa das novelas, né? Isso. Conhecido, tem novelas excelentes. Eu sou noveleiro, reconhecidamente de carteirinha, gosto de ver novela. E as produções são muito boas, né? Por que existe essa discrepância tão grande entre novelas e filmes nacionais?
Eu acho que é a falta de financiamento, um dos problemas muito grandes. E eu acho que a novela é uma coisa muito imediatista, né? Assim, não é imediatista, você faz e tem muita audiência, tem muito é cultural, marketing, né? É cultural, não só no Brasil, como em toda a América Latina. A gente adora, agora tem novela na Turquia, tem novela no Sul da África, então tem um monte de novelas brasileiras sendo dubladas para outros idiomas também. Então eu acho que tem muito isso, assim, a novela brasileira é muito boa, assim, ele investe muito dinheiro. E o cinema acabou não tendo esse mesmo reconhecimento, eu acredito. Muito, assim, se você vai lá atrás no cinema, era muito feio o cinema brasileiro, assim, era só muito sexo, muito... Tinha esse lado, apelativo, assim, meio né? apelativo. E hoje, já há alguns anos, já mudou muito, mas eu acho que o Brasil ainda tem muito chão para, assim, tem muito chãozinho para. Sabe uma coisa que me chama atenção nos filmes nacionais, com exceção de alguns que são muito bons realmente, mas, por exemplo, novela, a gente vê histórias, enredos muito bem costurados, coisas que chamam atenção, que, pô, tu tem que fazer sempre uma novela diferente. Claro que sempre é aquela história do bonzinho com a vilã, sempre é aquela mesma história, mas por trás tem sempre histórias novas, legais, né? E nos filmes brasileiros, eu acho que falta roteiros interessantes, sabe? Roteiros que realmente te prendam a atenção, que são criativos, que são inovadores. Eu acho muitos filmes brasileiros, além da qualidade técnica, tu vê, questão de imagens, de câmera, de fotografia, que eles são realmente um pouco mais pobres em relação ao que a gente vê aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que o enredo também faz diferença, sabe? O tal do roteiro. O roteiro, né? Aquele famoso e conhecido roteiro, que também causa muito problema não só nos filmes brasileiros, como também nos filmes americanos ou filmes do mundo todo. Sim. Se o roteiro não é bem encaixadinho, não é bem escrito, acaba se perdendo, sabe? E até mesmo, às vezes, roteiros que funcionam num idioma, muitas vezes, se você não tem uma adaptação bem feita, não vai funcionar no outro idioma, entendeu? Tem vários filmes aí, tipo, um que eu até assisti em janeiro, fiz a entrevista, foi a quinta versão do Perfeitos Desconhecidos, né? Então, em Espanha teve a versão mexicana, a versão italiana, a versão francesa, a versão... Então, é um roteiro que felizmente está sendo bem tratado em todos os idiomas. Eu não sei se eles vão fazer uma versão em português para o Brasil, mas está funcionando. Funcionou para o México, funcionou para a Itália, para a França, e assim vai. E eles estão fazendo uma versão americana. Então tá funcionando. Mas tem roteiro que não funciona. Não adianta. Tentaram fazer esse filme com o Leandro Hassum, que é o Instruction Not Included, que é o filme do Eugenio Derbez, que foi feito no México, aí foi feito, tentaram adaptar para o Brasil. Eu acho que o do Brasil não ficou bom. Sim. Então, assim, eu acho que vai muito o segredo mesmo também é o roteiro, sabe? Sim, é muito importantíssimo, né? Tem alguns que são maravilhosos, né? Tropa de Elite, eu sou apaixonado por Tropa de Elite 1 e 2, né? Cidade de Deus, Cidade de Deus, excelente, Central, né? Do Brasil, muito bom. Excelente, então, assim, pra você ver a diferença de alguns filmes, mesmo o filme Aquários com a Sônia Braga, que não foi indicado, né? Não foi um dos candidatos para ser indicado para o Oscar, mas é um filme bom, assim, você vê que tem uma diferença, sabe? Tem uma diferente dos outros, sabe? Sim, tem. E lá na Califórnia, a Jana faz parte de um grupo oficial de críticos de cinema. Como é que funciona? Como é que você entrou? Como é que funciona esse grupo, Jana? Esse grupo é um grupo local, né? Chama Los Angeles Online Film Critics Society. São os críticos de cinema que fazem reviews, que fazem críticas, que fazem toda a maior concentração das suas matérias, dos seus artigos está na internet, online. No meu caso tem esse outro adicional que é o impresso, que é o Gazeta Impresso, mas eu também tenho muita coisa no Gazeta, né, online, e eu também tenho o meu blog. Já, vamos fazer aí a propaganda? Meu blog também, janaoncamera.com, e tem o meu Instagram, meu canal no YouTube também, que é tudo com o mesmo nome, é a mesma marca, Jana On Camera. Então, aí eles me convidaram para
fazer a aplicação, e aí você tem que mostrar que você trabalha, se o meio de comunicação que você tá é reconhecido. Tem várias coisinhas, vários... Os pré-requisitos, assim pré-requisitos para você fazer parte. Sim. E aí, eu, ano passado, fui escolhida, eu apliquei, fui escolhida, fiquei orgulho pra gente. Muito feliz. Eu fiquei muito feliz, né? E assim... Você precisa aplicar pra isso, pra essa vaga? Você faz uma aplicação, você põe seu nome, você é jornalista, quais websites que você escreve, aí você tem que botar alguns exemplos daquilo que você já fez, e aí vai, entendeu? E aí eles vão, e claro... O presidente, o vice-presidente, o secretário do grupo, eles estão sempre me vendo, né, nas coletivas de imprensa, nas entrevistas. Tem que ser realmente ativo, né? Tem que ser ativo, você tem que assistir os filmes, por isso que eu assisto muito filme, porque toda semana a gente vota para os filmes daquela semana. Então, se você gosta ou não, e aí a gente lança na internet o filme que a gente escolheu como filme da semana. Isso é um. A outra coisa que a gente também faz, a gente tem um prêmio no meio do ano e um prêmio no final do ano. No do meio do ano, a gente faz uma coisa bem, bem simples ali mesmo pra gente, e a gente solta um press release, que eu esqueci como fala em português. Um resumo, né? Um resumo dos indicados, de quem ganhou, de quem não ganhou. E a gente também, e aí no final do ano a gente tem também que entra, né, a época dos prêmios, né, de todas as premiações, e a gente tem também uma cerimônia de entrega dos prêmios que acontece no começo de janeiro. Bacana. Então vocês votam, os votos de vocês são computados para a eleição do Oscar ou não? O Oscar é uma outra entidade, é uma outra... é um outro grupo de pessoas, uma outra aplicação, são umas pessoas mais assim, que estão mais envolvidas com as produções. Lá é separado também, sabe? Você tem um grupo que é ator, um grupo que fala de fotografia, um grupo que é de música, um grupo da direção. Então tem vários grupos envolvidos. Tem jornalistas também, só que eu ainda não cheguei lá, né, gente? Mas nada é impossível. Né? Step by step, né, Jana? Nada é impossível. E existe... como é que Hollywood tá vendo essa ascensão tão grande dessas plataformas como Netflix, filmes que não chegam a ir pro cinema, que são lançados tá tendo problema, rusgas? Tá tendo, assim, desde o ano passado, já no Festival de Cannes, na França, já teve uma discussão dessas, de que os filmes que estavam sendo indicados, muitos deles não tinham sido passados numa tela de cinema. E está causando muito murmúrio. E esse ano, depois do Oscar, o Steven Spielberg, famosérrimo. Falando lá, ele teve uma matéria sobre isso, que ele vai conversar com o pessoal do Oscar para mudar as regras de como vai ser selecionados esses filmes do Netflix. Porque o que acontece é o seguinte: para o filme ser selecionado para o Oscar, ele tem que ter entrado no cinema. Ele tem que ter estreado numa tela, num cinema. 3 salas de cinema? Não importa. 2.000 salas de cinema? Não importa, ele tem que estar. Só que o que acontece? O que o Netflix estava fazendo? Uma semana antes de entrar na plataforma deles, eles estavam estreando os filmes no cinema. Então os filmes ficavam por 2, 3 semanas, no máximo um mês no cinema. E saíam, porque já estava disponível na plataforma. Porque, claro, por que você vai pagar o cinema, que é mais caro do que a mensalidade do Netflix? Você já paga, se você já tá no Netflix, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo? O Spielberg está juntando um grupo de pessoas para ir atrás do Oscar para mudar essas regras. A minha única preocupação, assim, que eu acho, se mudar algumas regras, principalmente nesse estilo de ficar só um mês, que é muito pouco, só um mês ficar no cinema, me preocupa muito para os filmes independentes. Porque os filmes independentes, muitas vezes, eles só ficam um mês nas salas de cinema e com uma salas de cinemas limitadas no país, porque eles não têm dinheiro para investir. Sim.
Entendeu? Não tem, às vezes, o orçamento pra esse tipo de, Mas de promoção não é grande. a reivindicação que eles estão querendo é aumentar esse prazo do cinema, que fique mais tempo no cinema várias concorrer. coisas pra dificultar a vida do Netflix. Ah, tá. Eu não tinha entendido se eles queriam dificultar ou facilitar. Eles estão querendo eles dificultar. querem dificultar, porque eles acham que... Porque o Netflix acha que os filmes deles são feitos pra passar em qualquer lugar. Sim. No celular, no tablet, no cinema, no relógio, em qualquer lugar. Sim. E o Oscar foi criado para premiar os filmes que vão pro cinema, né? que passam na tela grande. Eu acho assim, gente. Isso é uma coisa muito diferente, né? É único. Eu acho que aquela experiência que você tem ali na tela grande, assim, é muito diferente. Quando você vê. Você vê um filme. Eu já vi filme no cinema, que depois eu fui ver na televisão. Gente, é outra. O som, né? O som, a imagem, tudo. Será que não é um caminho, de repente, criar uma outra categoria de premiação que enquadre filmes que não vão pro cinema, por exemplo? Pode ser, repente, que é o que eles queriam esse ano. Teve muito bafafá também, que eles queriam criar uma categoria para os blockbusters. E não deu certo. Realmente é complicado, né? É complicado. Aí algumas pessoas estavam até brincando, o Netflix deveria criar o seu próprio premiação Netflix. Porque eles têm tanto filmes em tantos gêneros e séries de televisão, várias coisas, então... E hoje quem é o ator em Hollywood, quem é o ator brasileiro mais reconhecido? Já não é o Rodrigo Santoro? Tem outro? Tem o Rodrigo Santoro, que é o mais famoso de todos. O Wagner Moura depois ele fez alguns filmes, né? E depois do Narcos ele também ficou bem reconhecido. Mas quem é ainda e continua sendo a talentosa Alice Braga. Alice Braga, né? Ela tá lá com uma série Queen of the South no canal USA e tá indo agora pra próxima temporada. Eu acho que, ela é a mais reconhecida de todas. E eu acho que tem alguma expectativa deles emplacarem aí algum protagonismo em algum filme, algum grande filme de Hollywood, ou não se fala sobre isso ainda? Nesse momento, assim, que eu tenha feito a minha pesquisa, não. Não. Vai sair um filme do Fernando Meirelles até o final do ano no Netflix. É mesmo? Que eu sei. Legal. Spoiler. Spoiler. Agora tem um outro menino da Globo, que saiu da Globo, na verdade, que tá estrelando um seriado no Netflix agora, né? Que é o loirinho, aquele que ele é protagonista de várias novelas no Brasil. Marcos Pigossi, alguma coisa assim, o nome dele. Ele é protagonista de uma série. Agora, quem estiver vendo aí pode me ajudar. Acho que é Marcos Pigossi, alguma coisa assim. Ele não sei se já chegou aqui a série. Ele tá no Netflix, na verdade, né? Só no Netflix. Mas aqui na gente? Não aqui sei, nos Estados Unidos, sei. Tem essa diferença, de né? direitos também. Porque ele foi lançado já no Brasil, né? E é uma série que é passada na Austrália. E ele é um dos protagonistas também. E a Netflix acaba sendo como o Wagner Moura, apesar de já ter feito... Ele fez aquele filme, o Elysium, né? Que ele tinha feito. Elysium. Acaba que o Netflix abre portas para novos atores com o José também. Padilha, que é o que tava... Que também estava na produção executiva e na direção do Narcos temporada 1. E ele também fez o Mecanismo com o Selton Mello. O Selton Mello também é um menino que está batalhando bastante aqui. O ano passado teve a estreia de um filme dele em inglês chamado Soundtrack. Muito legal, assim, muito bacana. E assim, o filme é tudo em inglês. E ele tava lá também. É um menino que tá batalhando também aqui pra... Você acha que a língua é uma barreira? Eu acho. Eu acho que sim. Como pros mexicanos também. Sim. Como foi pro exemplo desse mexicano. Eu falo dele bastante porque ele é um exemplo, sabe? O Eugenio Derbez. Ele tentou várias vezes, e ele que mora aqui era do México, entendeu? Que é mais pertinho. E assim, várias vezes ele tentou a carreira dele aqui, não conseguiu. Foi quando ele fez esse Instructions Not Included, que aí ele deu um boom aqui. Então assim, depois desse boom ele foi melhorando o inglês dele. Então você vê a progressão do inglês dele. Sim. Porque a pessoa tem que investir. E todos eles, assim, gente, não é só
A gente tem sotaque mesmo, Tem. tenho ainda. Vocês vão ver meus vídeos, assim, quando vê minhas entrevistas em inglês, eu tenho sotaque. Mas é diferente, acho que o meu trabalho, porque eu não tô toda hora num programa de É diferente. É um pouco diferente. No filme, eu acho que é legal a gente ter o sotaque, mas às vezes é muito forte. Muito carregado, né? Quando a gente mora no Brasil e a gente não fala inglês e a gente não conhece inglês, parece que tudo é inglês, a gente não tem essa definição. Agora, quando tu começa a conviver com o americano, tu consegue, num Good Morning, tu já consegue ver se a pessoa é nativa ou se ela é estrangeira. É impressionante como o ouvido muda quando a gente tá aqui no dia a dia, exatamente. né? Aí a gente vai saber se é o macarrão, se é da Itália, se é o tupiniquim. Exatamente. Se é do Canadá. Exatamente. Ou se é da Inglaterra. A Vani aqui dizendo que adora o cinema e sempre bom ouvir quem entende. É verdade, Vani. Obrigada, gente. Muito bom sempre eu viajando aqui, toda quinta-feira e agora ao vivo. E vamos aproveitar e dar as dicas pro final de semana, Diana? Sim, deixa eu abrir aqui para eu... o primeiro que eu vou estar falando é o filme de terror, né? Opa, eu gosto de filmes de terror. Dos estúdios da Warner, que é o The Curse of La Llorona, né? A Maldição da Chorona. A Chorona, gente, é uma lenda que tem aí mexicana, que é do folclore mexicano, tá? E ela diz, né, a lenda, que ela casou com uma mulher muito bonita, casou com seu marido, teve 2 filhos, e aí num momento de ciúmes, porque o marido dela deixou ela por uma moça mais jovem, ela matou os seus 2 filhos afogados, porque era a coisa que ele mais gostava. E aí o que acontece? Essa mulher chorona, ela chora e quer pegar os seus filhos. Então assim, é tipo assim, eu conversei com algumas pessoas, com os mexicanos aqui. As mães usam isso do mesmo jeito que a gente usa o bicho-papão no Brasil. Então, assim, você não tá obedecendo, você não tá isso, aquilo. Eu vou chamar a mulher chorona, ou eu vou chamar o bicho-papão. Entendeu? Sim, então, vai sair um filme agora. Então, vai ser um filme. Vai ser esse filme que tá estreando na sexta-feira. E ele também é daquele universo do The Conjuring, que é da boneca Annabelle, da freira, aquela coisa toda de terror. Todos muito bons. E aí esse aí, nesse caso, ele tá acompanhando essa assistente social que tá cuidando de uma família que a mulher, que é mexicana, acabou de perder os filhos por causa da Chorona, que foi lá, matou os filhos dela. E aí essa assistente social tem 2 filhos, e aí ela começa a ver, as crianças começam a ver a Chorona, e a Chorona quer tirar essas crianças dela. Bacana. Vou ver sozinho, porque a minha esposa tem pavor de filme de terror. Isso mesmo. Mas eu gosto. Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor Michael Chaves, que tem, engraçado, né? Essa semana, esses dias eu tenho encontrado muita gente que tem não é brasileiro, mas são descendentes de portugueses, então, mas não falam nenhuma palavra de português. É engraçado, assim, como vai perdendo também. Sim. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para não perder. Conversei com ele, Michael Chaves, também conversei com Raymond Cruz, e também vai ter uma entrevista de televisão que foi feita aqui em Miami algumas semanas atrás, com a ajuda uma outra jornalista que me ajuda nessas entrevistas de TV, com a Patrícia Velasquez, que é a que faz a mãe que perde os filhos. Ok, bacana. Então, bem bacana. O outro filme que eu vou estar dando destaque é o documentário novo da Disney Nature, né? Que é um segmento dos estúdios da Disney, chamado Penguins. E é muito bonitinho o documentário. Ele acompanha um dos pinguins, né? Uma das espécies de pinguins, porque tem 80 e tantas espécies. E ele acompanha esse pinguim chamado Steve, até ele sair, eles fazem uma caminhada na primavera, vão botar os ovos, aí como eles alimentam os bebês, como alimentar a esposa, como... Que legal. Conta bem uma historinha bem... Os pinguins, eu não sei se é verdade, mas diz que eles mantêm o mesmo parceiro a vida inteira, né? A vida inteira. Legal. A vida inteira, assim, aí como eles sobrevivem, como que eles lutam com o meio ambiente, com os outros animais para sobreviver, né? Que aí quando começa a ficar muito frio, eles têm que migrar para um outro lugar, mas aí é meio perigoso, porque pode o
o leopardo dos oceanos, pode pegar eles. Aí tem uma outra ave também. Então assim, é bem interessante, bem legal. E pra cuidar dos ovos, ele bota ficar nas patinhas pra não congelar no chão, né? Muito legal. Assim, esse documentário é um pouco diferente daquele Marcha of the Penguins, que foi feito há uns anos atrás, que teve a narração do Morgan Freeman. Esse aí é um pouquinho... além de estar falando de outra espécie de pinguim, esse aí é um pouquinho mais... não sei, eu achei mais gostoso de assistir. Sim, ótimo. Na narração foi feita pelo aquele ator que é meio comediante, o Ed Helms, que fez o The Hangover, o cara de óculos do Hangover. E tem muita música dos anos 80. Então, assim, é bem legal, assim, bem interessante. E vale a pena assistir numa tela de cinema IMAX. Esse é o tipo de filme que é legal assistir na tela grande, naquele cinema IMAX. Bacana. Porque você vê o gelo, você vai ver a Antártida. É bem legal, assim. Muito bacana. Bem interessante. Uma ótima dica. E o outro filme que eu vou estar falando é o Little Woods, né? Que é um drama sobre duas irmãs. E a diretora também é descendente de portugueses, porque o nome dela é Nia da Costa. Aí eu falei assim pra ela, da Costa, você é brasileira, alguma coisa? Ela falou, não, eu só tenho o bisavô dela que veio de Portugal pra Nova York, lá pra New Jersey, que lá tem uma grande comunidade portuguesa. E aí ela falou, não sei nada de português, só sei isso, não tive contato nenhum com a família, com essa cultura, então ela não sei nada, assim, infelizmente. E ela é super jovem e ela ganhou tem um curso no Festival de Sundance, que é tipo uns workshops, né, uns seminários, e ela acabou ganhando e acabou fazendo tutorial com alguns diretores super bambambãs, e ela conseguiu o orçamento para esse filme. E ela tem, assim, duas atrizes super bem, a Lily James e a Tessa Thompson. Lily James é a que fez Baby Drive, ela fez a Cinderela naquela versão live action, e a Tessa Thompson vai estar no Men in Black desse ano, e ela também tá é uma dos filmes da Marvel, também tá num dos filmes da Marvel, no Avengers, no Thor. E aí a história dessas duas irmãs que mostra como elas fazem tudo para sobreviver no centro dos Estados Unidos, numa região meio faroeste, assim, meio deserta, as dificuldades que tem, porque a gente acha que Estados Unidos é só Los Angeles, Miami, Nova York, essas grandes cidades, né, Dallas, Seattle, mas tem um meinho, assim, sabe? Que eu quero muito conhecer, eu não conheço. E essa cidade que chama Little Woods fica em North Dakota. Então, assim, mostra mesmo a dificuldade que elas têm. Assim, é bem interessante também. E tem um filme que é um dos filmes que eu não assisti, infelizmente, que chama Breakthrough, que é um drama, né, baseado em fatos reais. É um menino que se afoga numa água bem gelada, ele fica por 60 minutos debaixo dessa água, e ele ressuscita. É aqueles filmes que te traz, assim, te traz fé, te traz aquela vontade de continuar lutando pelas suas dificuldades, coragem, tudo é bem... como é que se diz? Não é automotivação, mas pra você nunca perder a fé, pra você sempre acreditar que o universo vai conspirar a seu favor. Esse tipo de filme, assim, é da Fox. Esse é o primeiro filme, né, que a Fox está lançando depois da compra da Disney, porque a Disney comprou a Fox, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse é o primeiro filme, e tá no elenco a Chrissy Metz, que tá no seriado This Is Us, do canal ABC. Excelente. NBC, sorry. E o Marcel Ruiz, que é o menino que tá, não sei se alguém chegou a ver a seriado do Netflix, One Day at a Time. Ele é o filho da personagem da Justina Machado no seriado. E o Thorpe Grace, que é pra quem não lembra dele, gente, ele fez That 70 Show. Ele foi o primeiro Venom que teve no Homem-Aranha. Esse ator, ele tava meio sumidinho, mas não, na verdade sumidinho não. O ano passado ele tava no Black Klansman, o filme do Spike Lee. Ele era um do Ku Klux Klan. Bem interessante. Então é isso, gente. Ótimo, adoramos. Aí já deu
meia hora de entrevista, viu como passa rápido quando a gente tá aqui ao erro, né? Muita coisa pra falar. Exatamente, é sempre muito agradável falar sobre cinema, né? Uma das artes aí mais antigas e de distração pra todo mundo. Quem não gosta de curtir um cinema, quem não teve o primeiro encontro no cinema, né, Jana? Exatamente. Muita gente, né? Primeira, vamos convidar pra sair, vamos ver um filme no cineminha, né? Geralmente, né? Eu convidei meu marido. Olha aí, ó. O pai do meu filho, do Ryan. Eu convidei o nosso primeiro filme foi o Iron Man. Olha aí, viu? Olha só que interessante. E agora a Marvel completou 10 anos, né, desses novos filmes aí e tudo. Sim. Eu falei, agora a Marvel tá indo pra uma outra etapa, tudo, e a gente também. Então tá bem legal. Legal, né? Viu? Só faz parte da tua história, viu? O primeiro date, né? Exatamente. Então, muito bacana. Foi um prazer enorme pra gente. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje, Jana. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme. Muito bom, não só pelo telefone, né? Exatamente. Talvez ao vivo e a cores. E venha mais vezes, sempre que der um pulinho aqui pra essa costa aqui, né? Pra costa leste, por favor, venha nos visitar aqui, Jana. Sempre muito bem-vinda. Obrigado a você que participou com a gente aí, que ficou ligadinho na nossa live no Facebook hoje. Continue ligadinhos com a gente, porque daqui a pouquinho tem o Bruno Yarus falando tudo aí sobre imóveis aqui no sul da Flórida, num oferecimento de Latinos Meat Market, tudo pro seu churrasco. Passe ali na esquina da Hillsborough com a Militaire, no coração de Deerfield Beach. O melhor preço com a melhor qualidade é no Latinos Meat Market. Então, um beijão, Jana, mais uma vez. Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Continue ligadinhos. Continue ligadinhos com a gente que tem mais programação pra você logo depois dos nossos propagandas. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.